Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo na investigação oficial de um desastre industrial gigantesco. Vamos entender não só o que aconteceu, mas como uma falha que parecia pequena se transformou numa verdadeira catástrofe. E tudo começa aqui. Numa noite de sexta-feira, o céu simplesmente se ilumina com uma explosão violenta. Isso aqui não é efeito especial de cinema, não. Foi um evento bem real que deu o pontapé inicial para uma investigação federal super complexa. E esse é o resultado. A energia liberada foi tão, mas tão imensa, que rasgou o aço como se fosse uma folha de papel. Olhar para essa destruição toda levanta uma pergunta que não quer calar. Vamos então para a primeira parte. A investigação começa. Uma agência independente entra em cena para buscar a causa. E a resposta começa a aparecer com essa agência, o CSB. A equipe deles chegou no local para começar aquele trabalho minucioso, sabe, de juntar as peças e descobrir a causa raiz do desastre. É super importante entender o papel do CSB. Eles não são fiscais, eles não aplicam multas. A única missão deles é investigar e descobrir a verdade, para que acidentes como esse simplesmente não aconteçam de novo. E essa era a pergunta central, a pergunta de $1 milhão que guiou toda a investigação. Com certeza não foi só uma faísca. Algo muito mais complexo tinha que ter acontecido ali. E agora, a segunda parte. Um equipamento esquecido. A primeira pista apareceu de um lugar totalmente inesperado e acabou levando a investigação para uma viagem de anos no passado. Agora, o que é bem interessante aqui é essa linha do tempo. Repara só nesse espaço de quase 3 anos entre uma manutenção lá em 2020 e a explosão. Esse intervalo de tempo, pois é, ele é a chave de tudo. E aqui está, a primeira pecinha do dominó a cair. Um erro simples, um erro humano, uma luminária de trabalho, esquecida dentro de um equipamento crítico por anos a fio. Essa frase, que vem direto da conclusão da investigação, é muito impactante. Ela mostra como um objeto que parece inofensivo se tornou o gatilho, o estopim para uma catástrofe. Parte 3. Uma reação em cadeia imparável. A grande questão agora é: como exatamente uma luminária esquecida virou a causa de uma explosão dessa magnitude? Bom, aqui está a sequência de eventos, passo a passo. Os detritos viajaram pela tubulação, causaram um bloqueio, e esse bloqueio danificou uma peça de segurança. Isso permitiu que um gás superinflamável se misturasse com o ar, criando uma verdadeira bomba-relógio. Quando essa mistura achou uma fonte de ignição, bom, o resultado foi inevitável. Para a gente entender melhor, um disco de ruptura é como se fosse um fusível. Ele é feito para falhar, mas de um jeito seguro, para proteger todo o sistema. Só que, nesse caso, ele falhou do jeito errado. E essa imagem mostra o problema de forma brilhante. Os destroços da tal luminária ficaram presos bem aí nesse disco. Isso impediu que ele fechasse direito e permitiu que o gás fosse escapando lentamente, preparando todo o cenário para o desastre. Vamos para a parte 4. 3 falhas críticas de segurança. Porque, veja bem, a luminária foi o gatilho, mas a investigação descobriu que não foi o único erro, longe disso. Isso nos leva a uma lição muito importante em segurança industrial. Quase nunca um desastre acontece por causa de um único erro. Geralmente é o resultado de várias barreiras de segurança que vão falhando uma depois da outra. O relatório do CSB apontou essas 3 falhas sistêmicas. Primeiro, não existia um procedimento forte, robusto, para checar se o equipamento estava limpo antes de fechar. Segundo, o sistema que deveria tirar o oxigênio da tubulação, ele não funcionou como deveria. E por último, o projeto de segurança geral simplesmente não foi pensado para um cenário como esse. E finalmente, a última parte, prevenindo o próximo desastre. Quais foram as grandes lições que ficaram? A principal lição é que, em ambientes de altíssimo risco como esse, a atenção aos detalhes não é uma opção, é essencial. Procedimentos muito bem definidos e uma cultura de segurança forte são as únicas coisas que ficam entre uma operação normal e uma catástrofe. E terminamos com essa pergunta, que fica para reflexão. Esse evento serve como um lembrete poderoso de que, por trás de sistemas super complexos, as ações humanas e atenção aos processos mais básicos continuam sendo a defesa mais importante que existe contra um desastre.